Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, neste momento eu tenho uma palavra de Deus para o vosso coração. Querido, desta feita queremos ministrar na palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 1 em diante, que está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçosos de torpe ganância, mas moderado, não contenciosos, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modestia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo se não caia na condenação do diabo. Queridos, eu tenho lido neste momento até o versículo 6 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Meus amados, nós todos sabemos que esta carta foi escrita por Paulo para o jovem Timóteo. Timóteo, aquele menino, aquele jovem, aquele rapaz, aquele discípulo, aquele apóstolo, que Paulo chama ele de filho na fé. Por quê? Porque foi o apóstolo Paulo que o evangelizou, quem ganhou ele para Cristo. Então Paulo considera a Timóteo e chama Timóteo de seu filho na fé. Portanto, queridos irmãos, o apóstolo Paulo se preocupava excessivamente com Timóteo. Queridos, porque muito breve Timóteo ia ser o chefe, uma liderança que iria tomar de conta de uma igreja, dirigir um povo, ensinar um povo os preceitos divinos, o mandamento da palavra de Deus. Por esta causa, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação intensa com este jovem. Queridos, neste texto que ora acabei de ler, aos queridos irmãos, eu quero meditar um pouco e quero falar, no mínimo, de 7 qualidades para quem deseja, para quem almeja, como está escrito aqui no primeiro versículo do capítulo 3. Queridos, meditamos bem o que está escrito na palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo
ele diz para Timóteo: esta é uma palavra fiel. Que palavra é esta que o apóstolo Paulo está se referindo quando ele afirma para Timóteo: Timóteo, esta é uma palavra fiel, Timóteo. O apóstolo Paulo está se referindo à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Queridos, há quem afirme por aí, há quem diga por aí, sai espalhando fábulas de velhas caducas, como disse o próprio Paulo, e chega até a afirmar que a Bíblia ela não é sagrada. Oh, meus irmãos, é uma das características que difere este livro dos demais livros, porque este livro, ele é a palavra de Deus. Veja bem, queridos irmãos e amigos que me ouvem através desse vídeo, o apóstolo Paulo, ele afirma com toda certeza, ele afirma veementemente: esta palavra é fiel. Esta palavra é uma palavra fiel. Veja que o apóstolo Paulo, eu friso isto várias vezes, para que possa ficar escrito, gravado na sua mente. Esta é uma palavra fiel. Por quê que esta palavra é uma palavra fiel? Porque ela é a palavra de Deus. E veja bem, o apóstolo Paulo adverte o jovem Timóteo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quem sabe eu estou falando para alguém que almeja ser um diácono, que almeja ser um pastor, que tem até mesmo uma vocação ministerial. É para esta pessoa que eu estou pregando neste momento. A palavra de Deus é para você, meu amigo. A palavra de Deus é para você, meu irmão, que tem um desejo, que tem uma vocação ministerial, que almeja exercer um cargo na casa de Deus. Eu quero, no mínimo, neste momento, falar de 7 qualidades que todos aqueles, todo homem, todo crente que almeja ser um pregador da palavra de Deus, ele tem que ter. É indispensável para aquele que deseja ocupar um cargo na casa de Deus, que ele não se enquadre, que ele não se encaixe nessas qualidades que eu vou falar daqui a pouco aos meus amados irmãos. Esta pregação, ela tem um tom mais calmamente, porque sempre quando eu prego, tem uma pregação eloquente, fervorosa, mas hoje ela será calmamente, para que você possa entender. O meu objetivo aqui, através da palavra de Deus, é fazer você compreensível da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! Eu sei que você está entendendo o que eu estou pregando neste momento.
Leiamos o versículo 2. Veja a primeira qualidade. Está no versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Queridos, muitos irmãos jovens na fé, novo convertido, não sabe ainda o que significa esta palavra. Eu irei lhe explicar esta palavra, irrepreensível. Então vamos lá. O que é que significa a palavra irrepreensível? Esta é a primeira qualidade de todos aqueles que almejam, que têm desejo de exercer um cargo na casa de Deus. Seja pastor, seja diácono, seja auxiliar, seja dirigente de igreja, seja professor de escola bíblica dominical, para todos. Todos. Aqui o texto fala de bispos e diáconos. Mas quando nós vamos buscar entender estas duas palavras de bispos e diáconos, são os líderes que ocupam o ministério na casa de Deus. Então é para estas pessoas, que eu estou pregando neste momento. Então a primeira qualidade que a pessoa tem que ter é ser irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é sinônimo de correto. Ser irrepreensível é sinônimo de certo. Então, uma pessoa irrepreensível, a qualidade dele é fazer as coisas certas. A qualidade de uma pessoa irrepreensível é fazer as coisas certas. Então, é o inverso. A palavra irrepreensível é o inverso de fazer as coisas erradas. Eu sei que você já está entendendo o que significa a palavra ser irrepreensível. Então, queridos, você que tem desejo, você que tem vontade de se ocupar com a obra do Senhor, você tem que ser uma pessoa irrepreensível. Entendeu? Esta é a primeira qualidade. Leiamos o versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contenciosos, não avarento. A segunda qualidade que uma pessoa tem que ter, que uma liderança de uma igreja, um professor de escola bíblica dominical, um dirigente, um diácono, um pastor, a segunda qualidade que ele tem que ter, ele não tem que ser beberrão de vinho. Meus queridos irmãos, você poderá até achar um ensino pesado, um ensino ruim. Ah, mas eu gosto que acolá beber um pouquinho de vinho para extrair, para espertar os ânimos. Pois você não tem que fazer isso. Você não deve fazer isso. Não se enquadra na segunda qualidade de todo aquele que deseja ser uma liderança
na casa de Deus. Você já pensou uma liderança, um professor de escola bíblica dominical, um dirigente de uma igreja, um pastor, um diácono, ele sendo pregoeiro da palavra de Deus, e alguém vendo ele cambaleando, bêbado, cheio do vinho, cheio da cachaça? Isso é ridicularizante. Isto é muito feio, irmãos. Isto não enquadra na vida de um homem de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que estar enquadrado nas cartas de Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, chamado de Timóteo. Eu creio que você nunca tinha ouvido esta mensagem, uma mensagem edificante, uma mensagem genuína. Queridos, eu quero dizer a vocês que eu estou fazendo a exegese da palavra. Você sabe que a exegese da palavra é a interpretação correta dos textos. Isto aqui que eu estou fazendo se chama-se exegese e não exegese. Porque a exegese você vai até procurar um versículo da palavra de Deus. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de apertar um vinho, de apertar uma dosinha de cachaça. Ah, mas o próprio Paulo disse para o mesmo homem, o mesmo personagem que nós estamos falando neste momento, chamado de Timóteo. Apóstolo Paulo disse para ele tomar um pouquinho de vinho. Tudo bem. Está escrito, foi verdade. Está escrito na palavra de Deus que o apóstolo Paulo adverte o seu jovem Timóteo a não beber somente água, mas beber um pouquinho de vinho. Mas você sabia por quê? Que o apóstolo Paulo ele advertiu a Timóteo a beber um pouquinho de vinho? Por causa da saúde do apóstolo. Por causa da saúde de Timóteo. Timóteo tinha um problema no estômago. Quem sabe uma úlcera. Quem sabe uma gastrite. Então, por esta causa, é que Paulo adverte a Timóteo. Não beba somente água, Timóteo, mas beba um pouquinho de vinho, por causa da tua saúde, Timóteo. Está claro. Apóstolo Paulo nunca advertiu ninguém a beber vinho. Aí você pode querer me buscar versículo na Bíblia para respaldar o seu ego. E dizer, não, mas Noé bebeu vinho, se embriagou. Não, Ló bebeu vinho, era homem de Deus. Verdade. Isso não vem ao caso, não é sobre isso que eu estou pregando neste momento. Mas se eu fosse pregar a respeito desses dois personagens da Bíblia que beberam vinho, se embriagaram, eu iria falar no mínimo de 30 pecados concernentes à sua embriaguez causada pelo vinho. Mas não é sobre isso que eu estou pregando. Eu estou pregando para líderes, lideranças eclesiásticas da casa de Deus. Já falamos de duas qualidades. A terceira qualidade é que tem que ser uma pessoa paciente, ponderada. Esta é a terceira qualidade de uma pessoa que almeja, que deseja exercer um ministério na casa de Deus. Não tem que ser uma pessoa briguenta. Não tem que ser uma pessoa brava demais. Eu não estou aqui dizendo que nós não podemos se irar, porque todo homem, ele se ira, né? Mas não aquela pessoa que extrapola o limite, que por coisas banais ele fica iracundo, fica injuriado, aí vai matar, vai esfolar, vai fazer isso e aquilo. Então, uma pessoa que almeja, que deseja o ministério na casa de Deus, ele não tem que ser uma pessoa iracunda.
Ele tem que ser uma pessoa passiva, paciente, ponderada, uma pessoa honesta. Leiamos o versículo 4. Está escrito assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modestia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, queridos, o versículo 6 fala que a pessoa tem que governar bem a sua própria casa. Porque se a pessoa não tem um perfil de um bom governador, ele também não se encaixa para ser um chefe de igreja, para chefiar a igreja, para ser uma liderança na casa de Deus. Esta é a quarta qualidade que uma pessoa tem que ter. Tem que ter caráter, tem que ter perfil, tem que ter exemplo para poder governar a casa de Deus. A quinta qualidade que eu irei falar está aqui no texto que eu ora acabei de ler. Queridos irmãos, tem que ser uma pessoa honesta. Queridos, preste atenção para a palavra de Deus. Você que deseja, você que tem vocação, tem um desejo ardente no seu coração de pregar a palavra de Deus, você tem que ser uma pessoa honesta. Esta é a quinta qualidade que uma pessoa tem que ter. Uma pessoa, para poder manejar bem a palavra da verdade, ele tem que ser honesto. Ele não tem que ser uma pessoa caloteira. Ele não tem que ser uma pessoa que compra nos comércios e não paga as suas contas. Então, o perfil, a qualidade de uma pessoa honesta se enquadra aqui. O que é ser uma pessoa honesta? É uma pessoa honesta nos seus negócios, nos seus tratos. O perfil de uma pessoa honesta, ele compra fiado, mas ele paga as suas contas. Ele não dá calote em ninguém. Se você é um caloteiro, você não se enquadra para ser um pregador da palavra de Deus. É uma pessoa que tem que ter fidelidade na sua palavra. Daí afirma o evangelista Mateus: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Se você deu um sim para alguém, você tem que afirmar e confirmar a sua palavra. Por isso, irmãos, eu, falando de mim, quando alguém diz: irmão, você vai no culto hoje, você vai na igreja hoje, quando há possibilidade para mim, eu digo sim, eu vou, irmão. Se eu ir, só Deus pode me empatar eu não ir. E Deus não empata, porque está indo para a obra dele. Agora, quando eu digo que eu não vou, aí pode esquecer, eu não vou. Porque eu tento estudar a palavra de Deus e entender. Nós, como os pregadores, líderes, pastores, diáconos, dirigentes,
de igreja, nós temos que ser sinceros em nossos tratos, temos que ser sinceros em nossas palavras. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Queridos, é uma palavra pesada, mas esta é uma palavra fiel, porque é a genuína palavra de Deus. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe para todo sempre. Amém.